pra quem não me conhece, eu sou a Ana, e pra quem já me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, gente, como é que vocês estão? Então, hoje eu trouxe um vídeo, assim, que eu amo fazer. Eu fico muito animada pra esse tipo de vídeo, que é um vídeo de DIY, faça você mesmo. Eu amo, amo, amo. E hoje eu trouxe um DIY de 2 peças de roupa aesthetics, peças assim que estão bem alta e que eu estou assim apaixonada nesse tipo de peça. Eu já fiz um outro tutorial aqui de peça aesthetic, só que no caso foi de acessórios, que eu fiz o DIY de um bucket hat e de uma baguette bag, e inclusive esse daqui vai funcionar exatamente como aquele outro. Se você ainda não foi assistir esse dos acessórios estéticos, que também tá bem legal, eu vou deixar o link aqui embaixo, nos cards aqui também. E lá eu falei que se vocês quisessem os moldes do que eu ia usar molde, era só me seguir no Insta e pedir o molde lá. E várias pessoas realmente foram lá no meu Insta, me seguiram e pediram, e eu mandei pra todos, expliquei, tirei todas as dúvidas. Então, funcionou super bem assim. Então, esse vídeo vai ser da mesma forma. Se você tiver alguma dúvida, quiser o molde do corset, porque é só o corset que eu vou fazer com molde, é só me chamar no Instagram. Então, como já falei, hoje as 2 peças que eu vou ensinar pra vocês vai ser de um corset e uma mini saia xadrez com fenda também, que tá super em alta. Eu vou deixar algumas imagens de inspiração aqui do corset e da saia que a gente vai fazer. Então, como eu falei, o corset, ele tem molde que eu peguei do do site de uma gringa e tal. Então, quem quiser, eu tenho esse molde, é só me chamar no Instagram. Já a saia, eu vou fazer mesmo de cabeça e eu vou explicar tudo aqui no vídeo. Então, vamos deixar de conversa e bora lá pra esse DIY. A primeira coisa, vocês vão imprimir os moldes, como eu já falei. É só me chamar no Insta que eu mando os moldes. E agora a gente vai cortar cada peça. E aí vocês vão escolher um tecido pra fazer. Não necessariamente precisa ser um tecido grosso, porque ele vai ter 2 camadas. Eu vou usar essa calça aqui antiga, um jeans antigo. Pode ver que ela tá até desbotada. Depois que eu cortar, eu vou pintar ela um pouco com essa tinta aqui, esse corante. E vai ser esse tecido que eu vou usar. Agora, eu vou cortar aqui os moldes pra gente cortar no tecido. Depois que a gente corta, a gente vai ver que eles têm, né, uma numeração. Aí, esse aqui que é o A2, ele tem esse tracinho aqui, que é exatamente pra você juntar esse A1 aqui, ó. Você usa uma cola, uma fita adesiva pra juntar, vai ficar assim. E esse aqui, que é o A3 também, então, você coloca ele aqui embaixo do A2 e junta a peça assim, pra você cortar ela assim, inteirona. Cortei com a fita e ficou assim, a peça inteira. Ele vai ficar assim na hora que a gente cortar. E lembrando que a gente tem que cortar com o tecido dobrado, porque ele vai vir 2 partes. No caso, como eu tô fazendo uma calça mesmo inteira, ó, embaixo tem o tecido. Então, a gente vai cortar esse aqui, ó, com o tecido dobrado. E aí, vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Depois de cortada e virada, ela fica assim. Agora, vamos pra próxima parte. Esses outros dois, a gente vai fazer a mesma coisa, colocar em cima do tecido e cortar duplicado. Então, a gente vai cortar esses tecidos, esses moldes aqui duplicados da mesma forma. Depois que a gente corta tudo, eles ficam basicamente assim. E aí, a gente vai fazer esse mesmo processo mais uma vez. Pode ser com o mesmo tecido ou com outro tecido para fazer o forro. Eu vou usar esse aqui é jeans, como eu mostrei pra vocês. Pra fazer o forro, eu vou usar uma malhazinha que eu já tinha aqui, mas aí vocês escolhem. Não tem importância de ser um tecido mais molinho, porque as barbatanas é que vão dar estrutura. E como vocês podem ver, esse aqui tá super manchadinho, não tá muito legal. Aí, como eu falei, eu vou pintar com esse corante aqui, que é de preto, né? Pra ele ficar um tom mais forte, porque esse jeans já era meio velhinho. E pra dar uma renovada nele.
Então, basicamente, o que eu vou fazer agora, eu não vou mostrar pra vocês, porque não precisa passar o corante, né? Pintar ele, esse tecido, e cortar tudo isso que eu ensinei pra vocês em um outro tecido pra ser o forro. E aí, depois a gente vem pra montagem. Vambora! Então, gente, já pintei. Agora, basicamente, o que que a gente vai fazer? A gente vai unir todas essas partes, ó. Eu vou unir todas costurando, né? No caso, sim, vou costurar do avesso. E eu vou fazer isso tanto com esse tecido aqui, quanto o forro, que eu tinha falado pra vocês, que eu cortei nesse tecido aqui, tipo uma malhazinha. Espero que dê certo. Então, basicamente, a gente vai fazer isso. Se você não tiver máquina de costura, você pode costurar à mão, ou então você cola. Usa cola de tecido, você cola assim nesse sentido pra ficar com acabamento, tá, gente? Então, é unir tudo isso. Pronto, depois que a gente fez a junção lá das outras partes, a gente vai pegar esse moldezinho, pedaço de molde que sobrou, que foi o único que a gente não cortou. E a gente vai agora cortar ele da mesma forma, com tecido dobrado, porque esse daqui é o resto da alça, né? Que é pra unir lá com aquela alça. A gente vai unir essa parte que a gente cortou, a gente vai unir dessa forma. Coloca assim, 90 graus, e aí a gente vai costurar assim na diagonal, que é pra ele ficar assim, entendeu? E a gente vai fazer isso nele e no forro também. Depois que a gente uniu lá, agora é a hora de unir o forro com a parte da frente. Então, a gente coloca o avesso aqui do forro e o avesso da parte da frente aqui pra trás. Então, a gente vai basicamente alfinetar tudo e juntar aqui, tudo a gente vai costurar, só não vamos costurar aqui embaixo. Então, basicamente, a gente vai juntar tudo. Então, depois que a gente juntou as partes e desvirou, ficou assim. Aí, você vai fazer o quê? Vai pegar as alças e vai medir no seu corpo, porque se elas ficarem muito grandes, você corta. A minha eu tive que cortar. E aí, depois que você mediu, você vai descosturar um pedacinho aqui, ó, que você já tinha costurado, e vai colocar a alça dentro, pra ficar exatamente assim. E com isso, a gente vai passar mais uma costurinha bem fininha aqui em tudo, só para dar o acabamento e não ficar assim, aparecendo forro, sabe? Só costurinha pequena já com a alça dentro. Então, gente, depois de unir a alça e fazer todos os acabamentozinhos, ficou assim, ó. A gente ainda não fez o acabamento de baixo. E o legal é que ele fica dupla face, ó. Eu fiz com esse tecido azul e dá pra usar tanto de um lado quanto do outro. Agora era a hora da gente colocar as barbatanas. Só que eu acho que eu não vou colocar no meu, porque esse tecido ele é um jeans, então ele meio que já fica estruturado. Se você fizer com um tecido mais molinho, acho legal botar a barbatana, mas eu acho que eu não vou correr esse risco e eu vou deixar ele assim mesmo. Mas assim, se você for botar a barbatana, basicamente você vai fazer duas costurinhas aqui, uma aqui e uma aqui pra encaixar, né? Enfim, como eu não vou fazer, eu vou comprar ainda uma fita para fazer o acabamento aqui de baixo e vou colocar o ilhóis, porque a gente precisa do ilhóis aqui para poder prender atrás com a fita. Como eu não tenho nenhuma maquininha de botar ilhóis, eu vou levar no armarinho aqui da minha cidade mesmo. Acho que qualquer lugar, qualquer armarinho, eles colocam ilhóis e simplesmente vou botar acho que 3 ou 4 ilhóis aqui. E lá eu também vou comprar a fita, então vamos lá pro próximo passo. E já já está prontinho o nosso corset. Eu estou apaixonada. Então, gente, sobre o molde do corset, eu vou explicar uma coisinha. O molde, ele não tá com cálculos. Esse molde que eu peguei de uma gringa que provavelmente também veste P, porque eu fiz exatamente com o molde dela e serviu pra mim e eu visto P. Se você não veste P, se você veste, tem outros tamanhos,
você pode adaptar o molde. Você vai pegar, como que você vai fazer isso? Como você vai adaptar esse molde pro seu tamanho? Você vai pegar, imprimir o molde do mesmo jeito que tá lá. E aí você vai pegar uma blusa sua. Eu vou pegar bem aqui o molde só pra explicar pra vocês. Ó, como eu tava falando. Essas duas partes aqui do molde, ó, essas duas partes juntas, a medida dessas duas é pra ser a medida de uma camisetinha que fique coladinha pra vocês, dividida no meio. Então, você pega uma regatinha sua, dobra no meio e mede. A medida que for é pra ser a medida desses dois aqui juntos. Então, você vai pegar esse molde aqui e vai ver se condiz com a medida da sua camiseta. Se não, você simplesmente vai aumentar, vai continuar nos contornos do molde, só vai aumentar o tamanho. Então, dá sim pra adaptar esse molde para vários tamanhos. Inclusive, dá pra aumentar de tamanho assim também. Esse que eu ensinei pra vocês, eu fiz no tamanho exato que tava no molde. Depois eu fiz outro corset que eu aumentei um pouco, ó. Dá até pra ver aqui que eu aumentei um pouco do molde porque ele é um pouco maior e também aumentei um pouco as costas. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Esse foi outro corset que eu fiz. Usei o mesmo molde e aumentei ele um pouquinho de tamanho. Inclusive, esse daqui é para um próximo vídeo, então já tô dando spoiler. E ó, ficou assim, ele também ficou bem bonito, então você pode adaptar. Então, gente, agora vamos pra saia xadrez. Essa saia eu não vou usar molde, porque eu procurei, assim, algum molde fácil e não achei nenhum que fosse muito fácil pra eu ensinar aqui pra vocês. Então, eu vou fazer da minha cabeça, vou usar aqui minha intuição, então, eu espero que dê certo. O que é que a gente vai precisar? Você vai pegar uma saia que você já tenha, uma saia que fique justa no seu corpo, que fique legal, que sirva super bem pra você. Ou se você não tem uma saia, você pode pegar um vestido justo e cortar a partir da cintura, né? Que dá certo. Então, a gente vai cortar, basicamente, a gente vai cortar, eu vou cortar 4 vezes, porque eu vou fazer forro, porque esse tecido que eu tô usando, ele é meio fino. Se o tecido de vocês não for tão fininho, você pode fazer, tipo, sem forro. Então, vamos lá. Eu botei a saia assim, ó, dobrei a saia no meio. Posicionei aqui com o tecido dobrado. E eu simplesmente vou cortar aqui. Lembrando, vamos deixar 3 centímetros para a margem aqui de costura do cos e 3 centímetros para a margem de costura aqui na lateral. Se sua saia já tá no tamanho que você quer, você também deixa a margem de costura aqui para fazer a bainha. Com essa saia, eu quero um pouquinho menor que essa, eu vou cortar aqui rente com essa mesmo, porque aí para ela ficar um pouquinho menor. Entenderam? Cortei a primeira, ó, ficou assim. Agora eu vou repetir o processo mais 3 vezes, pra gente ter 4 partes iguais. Então, gente, vamos lá. Confesso que eu já tô gravando esse vídeo pela segunda vez, porque eu tinha feito a saia de uma forma errada, e agora eu vou refazer aqui pra vocês, porque, enfim, né? Agora eu vou ensinar do jeito certo. Então, basicamente, você vai pegar duas, né? Que é o forro e a frente, para fazer as costas, e pega duas para fazer a frente. Nas costas, o que você vai fazer? Você vai medir, primeiro você vai dobrar, como eu já tinha dito, vai dobrar aqui para fazer o cos, né? E aí, você vai medir aqui e vai medir bem no meio e vai fazer um corte aqui no meio do tamanho do zíper. Então, vai ser o zíper vai ficar na parte de trás da nossa saia. Então, você mede o zíper que você tem e faz o corte do tamanho do zíper. E aí, a gente vai unir as duas partes das costas. A gente vai unir aqui, todos os dois partes. E vamos deixar um pedacinho assim aberto para desvirar, né? Para tirar do avesso.
E na parte da frente, das duas partes da frente, do mesmo jeito, fez o cozinho, a gente vai unir, só que aí a gente vai cortar uma fendazinha com os dois, né? Tecido tanto com forro quanto com o outro, pra poder a gente juntar também com a fendazinha. E vamos deixar também um espaço aqui aberto pra desvirar. Então, a gente vai unir tudo a parte da frente e vamos unir tudo a parte de trás, para depois que a gente tirar do avesso, a gente unir essas duas partes. Depois que a gente costura a frente com o forro, a saia fica assim, ó. E a gente passou aqui por esse buraquinho aqui que a gente deixou aberto, exatamente pra desvirar. E foi assim que ficou. Depois a gente vai passar a costurinha aqui. Agora a gente vai unir a frente com as costas. A gente vai colocar do avesso, né? Tipo, do avesso assim, do lado que você quer que seja o avesso. Como aqui o acabamento tá ótimo dos dois lados, tanto faz. E aí, a gente vai colocar assim e simplesmente passar aquela costurinha básica na lateral pra unir as duas, né? Frente com costas. O acabamento, a gente vai dobrar essa parte aqui que tá aberta. Vamos dobrar assim, passar uma costurinha retinha aqui, tanto na frente quanto atrás. E vamos passar também mais uma costura aqui no colo, só pra dar um acabamento bonitinho. E depois disso, a gente simplesmente vai costurar o zíper aqui dentro desse coisinha aqui. E a saia vai estar pronta e eu apareço pra mostrar pra vocês o resultado final. Agora sobre a saia. Como eu falei pra vocês, já era a segunda vez que eu tava gravando o vídeo, porque eu já tinha tentado fazer a saia de um jeito e não tinha ficado bom. E com isso eu tive que descosturar toda, e nessa parte de descosturar eu tive que cortar um pouco as laterais. E com isso a saia ficou um pouco menor do que o meu tamanho, porque eu medi normal, mas eu acabei tirando um pouco da saia. E por conta disso não serviu pra mim, mas fiquem tranquilos que da forma que eu ensinei pra vocês, medir a saia de vocês, dá certo. É porque eu tirei mais do que eu medi nesse meio de eu tentar fazer a saia. Porém, deu certinho pra minha irmã, que é um pouco mais magra que eu. Então, eu dei a saia pra ela e vou usar ela também de modelo aqui pra mostrar como que a saia ficou no corpo. Então, vamos ver o resultado final. Então, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses dois DIY, que eu amo fazer vídeos assim. Eu vou tentar melhorar cada vez mais esse tipo de vídeo, porque eu ainda fico meio perdida pra ensinar vocês. E em breve eu quero trazer mais alguns outros vídeos de roupinhas que estão bem alta e que às vezes a gente quer muito aquela roupa, quer comprar, mas a gente não tem como comprar, ou é caro, ou enfim. Então eu vou estar sempre trazendo essas roupinhas que estão em alta pra a gente mesmo fazer, porque eu acho isso bem legal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal, porque esse mês estamos rumo a 500 primeiro, mas se a gente vai chegar em 500, vai rumo a 600 inscritos. E, enfim, um beijo e até o próximo vídeo.